Você ouve e vê esse vídeo todo dia aqui na sala quase, e por incrível que pareça, queridos, ainda é muito difícil para alguns entenderem o processo de que reavivamento vem pelo recebimento do Espírito Santo todo dia. A reforma é consequência disso. Reavivamento é ter Cristo no coração, na retina dos olhos, em primeiro lugar. Isso é reavivamento. E ele pega as faculdades que estavam mortas, as faculdades espirituais, e reativa, né? E se não tinha isso, ele vai ativar. E aí você se torna semelhante a Cristo por meio da operação do Espírito Santo. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que nós realizamos aqui na sala, queridos. É um processo todo intencional, né? Nós pretendemos levar você para um lugar específico. Bom, aqui na sala, nós toda quarta-feira estudamos um livro, estamos retomando o estudo de um livro aqui, certo? Nós estudamos para aprender aqui, né? E vou mostrar aqui para vocês o livro que nós já lemos. Isso aqui, ó, leitura obrigatória. Se você não leu ainda, esse livro aqui, queridos, é maravilhoso, maravilhoso. Passos para o Reavivamento Pessoal, cheio do Espírito, pastor Helmut. Esse livro, nós temos o arquivo dele, é um arquivo eletrônico, ele autoriza que a gente distribua isso, né, livre. Então, para quem precisar, via moderador, nós conseguimos fazer chegar o arquivo para você ler no seu celular, no seu computador. O livro que nós estamos lendo agora é esse aqui, ó, Permanecer em Jesus, também do pastor Helmut, tá certo? Outro livro, extraordinário livro, extraordinário livro. E vamos ler um terceiro livro logo depois desse aqui, que será este aqui, ó, Cobreiros de Jesus, cheios do Espírito Santo, também do pastor Helmut, certo? É uma trilogia que ele fez. Perceba que o caminho dele é muito interessante. Você é reavivado pelo Espírito, Cristo é colocado em primeiro lugar na sua vida, querido. Você recebe o Espírito Santo, amado, para ter Jesus. Alguns falam assim, a sala 57 fala muito do Espírito, mas é uma sala que está tentando te ensinar, amigo, a ter o Espírito mesmo. Porque por trás do discurso, nós queremos que você entronize Jesus Cristo em primeiro lugar e ande conectado nele. Se você não entendeu ainda, é só assim que você vai ter Jesus na sua vida. Tanto é que o próximo livro que o pastor Helmut fez, na sequência do reavivamento, é a ideia de permanecer em Jesus. Por quê? Porque é através do Espírito, amado, é através do Espírito que você permanece em Jesus. E aí, cheio do Espírito, Jesus vem agora em primeiro lugar. O que acontece? Você é cobreiro. Aqui é o livro que fala sobre a missão, como cumprir a missão cheio do Espírito Santo, cheio de Cristo. Quem está em mim e eu nele, se dá muito fruto. Então, é uma sequência muito, mas muito óbvia na Bíblia, né? E essa mesma sequência, você vê aqui, queridos, ó. Você vê como é que as coisas estão muito alinhadas na sala. Você vê essa mesma sequência aqui, ó. É só você prestar atenção. Espírito, amor, comunidade e missão. É a mesma coisa. Tá bem aqui, ó. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Percebe? Vida no Espírito, amor me torna semelhante, minha comunidade é saudável porque somos todos parecidos com Cristo, cumprimos a missão atraindo pessoas todos os dias, a mesma sequência da trilogia do pastor Helmut, a mesma sequência.
Queridos, olha para mim aqui, ó, não tem outra sequência. Se você quer uma igreja viva, se você quer estar vivo em Cristo, não há outro caminho. Esse caminho é bíblico. Ele é bíblico. O problema é que quando nós fazemos qualquer desvio neste caminho, então nos tornamos ativistas religiosos. ONGs, não igrejas, ONGs, quando não cumprimos a métrica bíblica. Até parece igreja, mas acaba não sendo. Então isso é uma avaliação profunda, né? E por isso você tem percebido as mudanças aqui nas pessoas que têm se comprometido, não somente em ouvir, mas ir para a prática, né? Quando eu coloco as atividades, a pessoa vai lá e faz. Quando eu coloco aqui as nossas prioridades, você se avalia nelas, né? Quando eu repito o videozinho, você, nossa, eu preciso ir para esse lugar bem aí. Então, é um processo didático, dinâmico, que está acontecendo aqui para nos ajudar na caminhada. Como eu disse, hoje, então, é dia de nós recapitularmos o nosso estudo, né? E começarmos novamente a ler o livro do pastor Helmut, tá certo? Então, hoje nós vamos reiniciar, tá bom? Eu espero que seja uma grande bênção para você, porque ler esses livros, para mim, tem sido uma grande bênção mesmo, tá certo? Então, vamos lá para a nossa leitura. Como é que a gente faz a leitura para você que está chegando a primeira vez aqui? É exatamente a ideia de ler um livro, tá? Eu vou colocar aí no seu celular o livro. Agora, você vai abrir comigo o arquivo do livro. Se você mantiver o seu celular assim, a letra vai ficar pequenininha. Talvez você tenha dificuldade de ler, se você tiver no celular. No computador, não, mas no celular, sim. Então, vou dar uma dica para você. Quando eu postar agora a leitura, faz assim, ó, com o seu celular, e aí as letras ficarão um pouco maiores para você acompanhar com qualidade o nosso estudo de hoje, tá bom? Dei a dica, agora vamos para alguns instantes de aprendizado através do que o pastor Helmut nos ensinou nesse segundo livro, Permanecer em Jesus. Vamos lá. Aí está o livro, eu vou aumentar ao máximo a letra como eu puder aqui para te ajudar. Prontinho. Estamos aqui no capítulo 2, parte 1. E aí o tema é esse aqui, ó, render-se a Jesus, né? Passar o controle para ele. E aí ele começa fazendo algumas perguntas para nós, né? Para que nós reflitamos, olha. Quando eu me rendo a Jesus, eu perco minha vontade própria? O que você acha? Você que está me ouvindo aí, a gente perde a vontade própria quando a gente se rende a Cristo? Ou eu me tornarei mais forte? Quando eu me rendo a Jesus, o que pode me impedir de me entregar a Ele completamente? Ao render-me a Jesus, nos entregar significa que tenho que desistir da minha própria vontade. Como é que esse processo da rendição a Cristo acontece? Então, eu marco aqui na minha leitura, tá vendo? Amarelo e vermelho são os lugares que eu quero que você preste bem atenção, tá certo? Então, São João 3, verso 16, nós já temos esse texto de cor, né? Você pode citar aí São João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele vai nos levar ao livro de Atos, no capítulo 16, no verso 31, que diz assim, ó, e eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E outros textos indicam a necessidade da entrega total a Cristo. Aquele que confia em Jesus confiará a si mesmo a Ele. Isso significa que nós somos salvos porque nos entregamos a Deus através de Jesus. É uma sequência, né? Que é lindo demais. O Espírito Santo vem e faz com que nós nos entreguemos a Cristo.
e Cristo nos entrega a Deus. Nossa redenção confiante é um claro, visível sinal de uma fé verdadeira. Entrega completa é a chave para a salvação, novo nascimento, vitória contra o pecado. Olha, entrega completa, queridos, não entrega parcial. Quero que você preste muita atenção nisso. Contra o pecado e a tentação, e plenitude no Espírito. Ó, entrega completa é a chave. Novo nascimento, vitória contra o pecado. Eu quero parar aqui e olhar no seu olho agora. É possível vencer o pecado? É possível vencer o pecado. Deus espera que nós, queridos, vençamos o pecado. Sim, claro que sim. Só que você vai ter que lembrar uma coisa. Isto não tornará você perfeito. Perfeição só vem pelos méritos de Cristo. Quando ele imputa os méritos dele sobre você mediante a sua fé, você recebe a perfeição de Jesus. Isso acontece quando você passa a amar como Cristo ama. Perfeição na Bíblia não tem a ver com inerrância. Tem a ver com justificação. Mas nós devemos sim vencer o pecado. Essa história de ficar transigindo com o pecado, irmãos, brincando com o pecado, sabe? Achando que as coisas elas não são más, as pequenas coisas não interferem, as pequenas coisas não nos prejudicam, queridos. Essa transigência com o pecado vai tirar de muitos a salvação. E eu vou falar para você uma coisa, amado. Quem está no processo de entrega total, de abandono do pecado, de abandono do eu, não olha para o pecado dos outros. Não servirá de régua para medir a santidade do outro. Não. Quem está nesse processo, olha para si mesmo. Avalia a si mesmo. E quando vê o pecado do outro, serve de suporte para levantar o irmão ferido e caído. Isso é uma comunidade viva, onde de fato podemos servir de suporte um para o outro. Numa sociedade dessa, numa comunidade dessa, em que aquele que está num processo de entrega total a Cristo se preocupa com a sua própria vida no que diz respeito à sua santidade, e quando o outro irmão cai, este que está à procura da santidade levanta o outro. Em uma sociedade como esta, é possível haver confissões. Pessoas que abrem o seu coração, que falam sobre suas fraquezas. Porque numa igreja semelhante a Cristo, não há medo de julgamento. Não há medo de críticas ácidas. Numa igreja viva, queridos, onde as pessoas são semelhantes a Cristo, ninguém morre sozinho. Tem que ser assim. Biblicamente, tem que ser assim. Bom, o que significa isso, né? Essa entrega total aqui, ó, falando sobre essa vitória do pecado, né? Sobre a tentação, entender esse processo aí. Alguns pregam perfeccionismo na inerrância, aonde o homem tem que se equiparar a Cristo, e aí isso confunde todo mundo, deixa as pessoas frustradas. Não é essa a proposta bíblica. O Espírito Santo é o presente de coração que Jesus quer dar aos seus discípulos. Deus não poderia dar mais do que isto. Ele traz consigo todas as bênçãos, mas, como todas as outras promessas, é dada sob condições, né? Qual é a condição para ter o Espírito Santo, hein, queridos? Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, amado. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu tenho o Espírito para me santificar,
ou eu me santifico para ter o Espírito. Como é isso? Qual das duas sessões? Eu recebo o Espírito para me santificar, ou eu me santifico para ter o Espírito? Qual das duas sessões? Eu vou dizer para você, as duas. Mas tem uma ordem certa, viu? A ordem certa é receber o Espírito Santo para se santificar. Você não pode praticar obras santas se não for por meio do Espírito Santo. Você tem que recebê-lo. Agora, uma vez tendo recebido o Espírito, para permanecer em santidade, que tem a ver com a obediência da lei de Deus, você precisa dele. Também. Então a gente acaba descobrindo uma coisa linda. Tudo é por ele. Todo o processo está nele. Eu sou apenas beneficiado. Quando eu permaneço em Cristo, por meio do Espírito, sou considerado justo por uma declaração num ambiente de julgamento, porque eu recebi os méritos de Cristo, e não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Deus olha para mim e diz, o pastor Wagner é justo, pela justiça de Cristo. Então eu sou salvo nele. Eu recebo o Espírito para me santificar. Eu continuo recebendo o Espírito para continuar em santidade. Porque receber o Espírito, queridos, é permanecer em Jesus. E permanecer em Jesus é, desculpem, me assemelhar em caráter a Ele. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, né? O próprio caráter de Cristo. O próprio caráter essencial da lei. O próprio caráter essencial da lei. Alguns, queridos, ficam tentando se santificar para receber o Espírito. Eu tenho que cumprir primeiro, eu, sozinho, sem o Espírito, preciso melhorar a um certo nível até que Deus me aceite. Isso é uma ideia católica. Os irmãos católicos que estão aqui sabem disso. A igreja, por muitos anos e até hoje, ensina a penitência. Porque eu faço a penitência e, por meio da penitência, Deus me aceita. Isso não é bíblico. Deus me aceita pela fé. Quando eu olho para a cruz de Cristo, sou convencido pelo Espírito Santo que eu não posso viver sem Jesus e me rendo a Ele, Cristo me aceita e me salva. Aí o Espírito de Deus vem porque eu começo a pedir para que Ele habite em mim e Ele continua me dando a imagem de Cristo. Sabe, queridos? O preço pelo pecado foi pago por Ele. Na cruz. Você e eu temos que lutar, amados. Não existe vida cristã sem luta acérrima, dura. Mas lembra, o preço já foi pago. Você luta para ficar com quem já pagou o preço. E receber os méritos disso. Esse é o nosso lugar. Permanecer, 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 permanecer. São João 15 diz isso. Em 10 versículos tem 10 vezes a palavra permanecer. Mas com todas as outras promessas é dada sob condições. Muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor. Falam acerca de Cristo e acerca do Espírito, e todavia não recebem o benefício. Não entregam a alma para ser guiada e regida pelas forças divinas. 23. Ellen White, Desejados de Todas as Nações, quando ela diz isso aqui. Vou voltar para você aqui. Pastor, estou na sala, estou vendo os testemunhos. O pessoal aí conta testemunho de transformação de vida, era bravo, agora está manso, tratava mal a esposa, agora trata bem, não gostava de orar, agora ora, não gostava de ler a palavra, agora lê, não era missionário, perdeu completamente as travas e está entrando nos lugares e prega no ônibus e prega na parada e leva livro. Por que não acontece comigo? Eu falo do Espírito, eu peço, mas por que não acontece comigo? Porque tem condições, amado, tem condições. Ao pedir
e receber, eu tenho que entregar tudo. Se eu não entregar tudo, entrega parcial é nada. Entrega parcial é nada. E olha só, queridos, o texto que virá agora, ele é bem duro, que a gente vai estudar aqui. Nós não nos entregamos completamente a ele, tanto que possamos ser conduzidos e guiados por ele. É assim, ó, você entrega parcialmente. Eu deixo o Espírito Santo me levar até onde tá. Quando chega no lugar que realmente ele tem que quebrar aquilo ali para dominar, você resiste. Não, aqui não, aqui não, aqui não. Que eu comando. Você tem que perdoar o seu agressor. Não, não. Não vou falar mal dele, não vou tratar mal, mas perdoar não. Quer dizer, você vai até um certo ponto e quando ele exige mais de você, porque é a semelhança de que você resiste. É por isso que você não vê as atuações do Espírito. Todos podem estar certos que a fidelidade nas pequenas coisas é evidência da capacidade para responsabilidades maiores. Quando isso não é feito, a entrega nas pequenas coisas, ele ou ela deixa de obter a graça, o poder, a força de caráter que se recebe mediante a entrega sem reservas. Talvez você esteja entendendo agora por que você não sente a operação cirúrgica do Espírito Santo na sua vida, como você tem percebido em algumas pessoas aqui. Porque quando você vai para a área que não é a área de conforto, que é a sua tentação, que é a sua fraqueza, que é o lugar onde você vai ter que se quebrar na mão do oleiro, porque o vaso quebra na mão do oleiro, aí você resiste. Aí você resiste. Este é um ponto nervoso. Todos nós aqui, eu fico olhando aqui para o irmão Juarez, para a irmã Neuci, amada, que mora aqui em Brasília, a Josefina, eu fico orando para a Nil, para a Vera, pastor Abdoral. Queridos, todos nós temos inclinações. Todos nós temos lugares em que somos mais frágeis. Alguns lugares mais frágeis meus são iguais aos seus, outros não, somos diferentes na luta. E aí é natural que quando o Espírito Santo chega nessas áreas mais escuras da vida da gente, temos uma tendência de resistir. E aí não acontece. A outra coisa, querido, que pode, como o autor aqui mesmo disse, mostrou para nós, é que se você negligenciar as pequenas entregas, a maior não vai acontecer. Então, 2 lugares que você deve prestar atenção. Por que sua vida cristã não está embalada? Você entra na sala, recebe o Espírito, aprendeu tudo isso, embalada, e por que não acontece, pastor? Por que não dá o estralo? 2 áreas, preste atenção na sua vida, faça a sua avaliação. 2 áreas, aprenda aí, amado, aprenda. Eu tô nessa luta junto com você, tá? Eu estou nessa luta. Eu tenho as minhas inclinações e tenho as minhas pequenas coisinhas. Então, preste atenção nesses 2 lugares, nas coisas grandes, nas suas inclinações mais acentuadas, e preste atenção nas pequenas negligências. Você poderia orar e não orou, poderia ter lido a palavra e não leu, poderia ter entrado em contato íntimo com Deus naquela hora probante, não entrou, assumiu o controle. Olha, essas coisas vão tirando o fluxo do Espírito, e você deixa de receber a bênção maior. A entrega total toca esses 2 lugares. O lugar mais intenso da sua tentação e as pequenas coisas onde são construídas a vitória no macro lá. Preste atenção nisso. Talvez você não soubesse esse lugar onde a sua fraqueza está tirando você da bênção, né? Ele conta aqui a jornada dele. Por que se render? Entrega, a palavra entrega, caminho a Cristo, fala sobre ela. Deus deseja curar-nos, libertar-nos. Mas como isto requer uma completa transformação?
uma renovação de nossa natureza toda, é necessário render-nos inteiramente a Ele. Vou repetir, entrega parcial é menos que nada. Só uma entrega total. Pastor, explica direito isso para mim. Se eu cometi um pecado, eu não estou me entregando totalmente a Deus? Olha para mim aqui, preste atenção nisso. Não se distraia, porque alguns vão pensar assim, então eu não vai dar certo não, porque eu de vez em quando eu peco, pastor, então quer dizer que eu não tenho eu não posso. Entrega total? Quem é abençoadinho? Eu deixar aqui ia ficar aí, é porque 7 horas eu estou moderando. Quem é que conseguiu abrir o áudiozinho aí? Dá uma olhada para mim. Muito bem. Então, voltando aqui ao meu raciocínio, pastor, eu pequei, não me entreguei completamente? Como é que eu faço essa distinção? Preste bem atenção numa coisa que eu vou ensinar para você agora, amado. Isso aqui é uma pecinha-chave, viu? Uma pecinha-chave. Sabe quando você peca contra Deus e mesmo assim você está num processo de entrega total? É assim, fiz minha comunhão, li a palavra, pedi o batismo do Espírito Santo. Senhor, eu quero ser teu, eu não quero só, eu quero ser totalmente teu, Senhor. E você sai em íntima comunhão, andando na presença do Senhor para ser perfeito nele. Nessa nuvem da presença, você sai. Lá na frente, você está dirigindo, um camarada fecha o seu carro repentinamente. Você toma um susto com aquilo e inesperadamente você xinga a mãe do rapaz. Pecou contra Deus? Pecou. Mas isso não significa que você não está num processo de entrega total. Agora, quando é que a entrega não é total? Quando você calcula o seu pecado. Você sabe que se você for em determinado lugar, que se você falar com determinada pessoa, você vai ter esse ou aquele. Você sabe que se você ligar em determinado canal, em determinada hora, você vai ter esse. Você sabe que quando você fecha a porta do seu quarto e fica sozinho, clica no celular, você sabe, e mesmo sabendo, você vai para lá com o punho cerrado e dizendo assim, eu sei que isso é pecado, mas eu vou cometer, isto é rebelião contra Deus. E qualquer um de nós, irmãos, qualquer um de nós que pecar contra Deus conscientemente não está entregando inteiramente a vida a Deus. Uma coisa é você pecar acidentalmente, outra coisa é você escolher pecar. Quando eu peco acidentalmente e volto para Deus, Senhor, desculpa, Pai, entrega total. Agora, quando você peca conscientemente, em rebelião contra Deus, isso impede a bênção na sua vida. Isso impede a bênção na sua vida. Não dá para se entregar plenamente com pecados da rebelião. E olha só como o texto que a gente vai estudar hoje é duro. A nós compete escolher se queremos ser libertados da escravidão do pecado para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Libertação de todos os pecados, viu, queridos? Porque mesmo esse, que inesperadamente o camarada fechou meu carro, eu ainda assim posso não xingar a mãe dele. Claro, claro que sim, evidentemente. Eu tenho que estar na luta contra todas as inclinações. Mas eu quero que você entenda a distinção dessas coisas. Ele quer nos curar e nos libertar. Do quê? Toda alma que recusa entregar-se a Deus é controlada por outro poder. Querido, é aqui que o negócio, aqui que pega, né? Esta é uma questão de fórum íntimo. Ninguém pode afirmar sobre o outro a respeito do nível de entrega. O que podemos fazer é avaliar a nós mesmos. Então não avalie o outro, não. Não avalie o quanto o outro já entregou. Avalie o quanto você já entregou.
Toda alma que se recusa, que se rebela contra Deus, querido, toda vez que você se rebela contra Deus, você se coloca na mão do inimigo. Toda alma que se recusa a entregar-se a Deus é controlada por outro poder. Ela, a alma, não é de Cristo. Pode até andar em liberdade, mas está em miséria e escravidão. Olha o que Romanos 8, verso 2 diz. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida é o poder vivificante do Espírito Santo. Quando Jesus é permitido guiar nossas vidas, quando a Jesus é permitido guiar nossas vidas, ele é capaz de nos libertar da tirania do eu, inveja, ressentimento, briga, ganância, vício, raiva, orgulho, presunção, desânimo. Você se viu aí, irmão? Se viu aí, eu também me vejo nessas coisas. Precisamos sumir desse lugar. Complexo de inferioridade e por aí vai. A alma se entrega a Cristo quando isso aqui acontece, ó, ser libertado por Cristo. Há o mais alto senso de liberdade. Lembre-se, todo ser humano é o seu maior problema. Você é o seu maior problema. Apenas Deus é capaz de nos conduzir à liberdade. E aqui o Helmut fala sobre a real liberdade. Quando eu cerro o punho e diz, eu vou pecar, aí você vai lá para o pecado e peca, e as sensações do pecado vêm, ai, que maravilha, tem tantas pessoas que acham que isso é liberdade. Não, queridos. Liberdade é quando você entrega a sua vida ao inteiro controle do Espírito de Deus, com Cristo vindo em primeiro lugar na sua vida, e você nega o seu eu, não praticando o pecado. Quem faz isso em Cristo sente liberdade. Você deita a cabeça no travesseiro e diz assim, estou tranquilo diante de Deus. Você pode olhar nos olhos das pessoas. Você pode olhar para você mesmo e não ter dúvida de quem você é. Isso é liberdade, irmãos. Deixar de usar máscaras, né? Hoje em dia, somos estimulados pelas circunstâncias em que vivemos a usar máscaras. A verdadeira liberdade que Cristo nos oferece fala assim, ó, tire as máscaras. Seja transparente. Só os que são livres em Cristo fazem isso. Só os que são livres em Cristo experimentam isso. Isso é muito gostoso, queridos. Isso é muito bom. Mas o oleiro é apenas capaz de trabalhar com o vaso que está em suas mãos, percebe? Ele deseja nos curar e nos libertar. A entrega de todas as nossas faculdades grandemente simplifica o problema da vida. Diminui e elimina 1001 lutas com as paixões do coração natural. Isso aqui, ó, é um tema para a gente estudar só esse. Porque o Caminho a Cristo diz que nós entregamos tudo a Cristo, rendendo a Ele a nossa vontade. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Quando entregamos todas as nossas vontades a Deus, isto simplifica a nossa vida. Muito, mas simplifica muito. O que a Bíblia fala sobre entrega, então? O Senhor tem o poder de controlar e propriedade sobre nós. Ele nos controla e nos tornamos propriedade de Deus. Entregar significa nos colocar completamente nas mãos de Deus. Quando eu olho para trás, eu posso dizer que antes da minha entrega, me parecia que me render era um sacrifício. Depois, eu compreendi que não era um sacrifício, mas uma bênção infinita. Veja, a entrega não tem nada a ver com as emoções ou humor, significa nos entregar àquele a quem amamos. 2 Coríntios 5,15 diz, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se render significa viver por Jesus.
Aí, a gente vem aqui nas perguntas iniciais, em que ele fez aqui, ó. Eu perco minha própria vontade? A vontade agora é de Cristo. Eu me torno mais forte? Sim. Você, sim, se torna mais forte? Sim, claro que sim. O que pode impedir você de entregar a vida a Cristo? Suas tendências maiores e a negligência com as pequenas coisas. E você realmente desiste da sua própria vontade. É assim com você, querido? O milagre e as boas sensações e emoções do Espírito só virão sobre sua vida se você for para esse ambiente da entrega total. Agora eu quero olhar para você, amado. Eu vou descer as telas, vou sair do destaque, tá bom? Eu quero que vocês se vejam um pouco. Aí está. Quanta gente adorando a Deus agora de manhã. Todos vocês levantaram pela manhã com o desejo de encontrar-se com Deus e ter um dia extraordinário na presença dele. Todos vocês. Eu também acordei essa manhã desejando isso. Vê quanta gente? A gente não está sozinho, né? Essa é uma grande família. Aqui estão os que não abrem as câmeras, ó. Estão com as suas câmerazinhas fechadas. Mas também acordaram pela manhã. Somos aqui no Zoom agora, só no Zoom 1000 famílias. Fora aqueles que estão adorando conosco no YouTube. Uma grande família em busca da semelhança com Cristo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, amada. Você está entregando tudo? Você está entregando tudo? Ou você está transigindo com o pecado? Ou tem áreas que você está segurando a rédea? Eu gosto tanto disso aqui. Ou então, isso é tão desafiador para mim. Como é que eu vou entregar tudo, pastor? Aí eu fico segurando. Aí você fica perguntando, puxa vida, por que essas bênçãos não acontecem na minha vida? Por que eu não tenho as modificações do Espírito Santo na minha vida? Por que eu não me torno... Porque você está segurando aquele lugar que está travado aí. Para alguns, é a raiva, o ódio, o rancor. Para outros, a prática da mentira. Para outros, a inveja, a lascívia. Para outros, a sexualidade. Para outros, duas caras. Para outros, a frieza espiritual. Para outros, uma relação pueril com as pessoas. Tem tanta coisa que pode segurar a gente, queridos. Para muitos, a falta de amor, a insensibilidade, a frieza espiritual. Aonde é que está travado aí? Por que não explode? Pá! Assim, e as pessoas olham, nossa, essa pessoa, eu sinto que ela esteve com Jesus. Por que não estoura aí na sua vida? Aí? E ó, queridos, eu não sou capaz de afirmar e nem tenho a menor pretensão de afirmar o que está segurando a sua vida. Eu não sou. Nem vou ser presunçoso. Só você pode. Só você pode dizer o que está segurando a sua experiência e que está fazendo de você uma pessoa triste. Porque, queridos, eu vou dizer para você assim, ó, sem medo nenhum de ser verdadeiro com vocês aqui. Quem não faz essa entrega completa e sai dessa área do pecado que é calculado, pensado, não consegue, queridos. Até quer, até deseja isso, mas não consegue. E essa manhã eu queria convidar você a clamar a Deus e pedir para Ele libertar você de você mesmo, para você ter essa bênção maravilhosa na sua vida.
Toma a tua decisão. Eu vi aqui no chat do YouTube agora muitas pessoas dizendo assim, meu Deus, eu não sei que luta é essa, eu não sei porquê, eu não sei, a minha luta espiritual. Você entendeu hoje, querido? Talvez você esteja negligenciando nos lugares mais intensos da sua vida ou nos pequenos detalhes. Comece hoje a não transigir nos pequenos detalhes. Ouça a voz do Espírito, deixa ele guiar você. E quando vierem aquelas inclinações maiores, resista pelo mesmo poder em você. A vitória está numa entrega total. Entrega parcial, menos que nada, né? Deus abençoe você. Nós temos agora, querido, pra você ter ideia, mais de 10 mil pessoas adorando conosco. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Quase 7 mil famílias aqui na madrugada. Mais de 10 mil pessoas, já pensou? Mais de 10 mil pessoas adorando e recebendo essa bênção agora, que vão sair agora para trabalhar cheios do poder de Deus, não negligenciando as pequenas coisas, não transigindo nas maiores, sendo completamente guiados pelo Espírito. Essa deve ser a sua experiência, amada. Sua experiência. Permanecer em Cristo, entrega total. E eu vou orar por você agora. Santo Deus, nós agradecemos por esse momento tão precioso da tua palavra. Nós estamos sentindo agora a tua presença, Espírito Santo. Eu consigo ver, pela fé, o Senhor andando nessas janelinhas aqui, entrando em cada casa. Tem gente no ônibus com fone, tem gente no carro ouvindo, tem gente já praticando o seu exercício físico de fone, tem gente sentadinha em casa que não quer sair porque quer receber irrestritamente a palavra. No quarto, na sala, na cozinha. Tem gente que vai ver essa reunião à noite, Senhor, ampara e cuida. Tem gente que vai ver esta reunião meio-dia, o Marcelo vê esta reunião de manhã e ele repete a reunião meio-dia no seu almoço. Tantas histórias lindas do que acontece aqui nesta sala, porque nós a entregamos ao teu controle todas as vezes antes de clicar no iniciar. Entrega total desta reunião. Pedimos, Senhor, leva para onde o Senhor quiser, fala do jeito que o Senhor quiser, usa quem o Senhor quiser. Liberta-nos de nós mesmos e nos dá a liberdade de andar em Cristo, entregando tudo, Senhor, todos os cantos da nossa vida, para serem iluminados pela presença gloriosa de Jesus. É em teu nome, Jesus, que pedimos. Amém, amém e amém. Eita, é bom, não é, irmãos? Isso aqui é bom demais. Vou falar para você o seguinte, querido. Leve este link, ó. Eu estou percebendo uma coisa. Nerfa, minha querida, tudo jóia? Bom dia, Nerfa. Abre o seu áudio aí, querida. Tudo bem? Vocês vão conhecer a história da Nerfa. Espera aí, Nerfa, só um pouquinho que eu liberei o outro. Você está com 2 telefones aqui. Pronto. Pode liberar esse mesmo que você estava tentando aí, que está com a sua imagem, tá? Pode liberar, que você está com os 2 liberadinhos aí. Vou nesse aqui. Deixa eu ver. Pronto. Tá liberado o áudio. Bom dia, Nerfa, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo jóia? Bom dia. Vamos conversar já já, tá bom? A Nerfa, você mora onde agora? Eu estou morando em Fortaleza. Fortaleza. Cuidando do distrito do Eusébio. Cuidando do distrito do Eusébio. Então você é esposa de um pastor, né? Isso, pastor Léo. Pastor? Léo Décio. Léo. Pode chamar de Léo. Um grande abraço no pastor Léo. Você tem filhos, Nerfa? 2 filhos. 2 filhos, né? Você vai conhecer a história da Nerfa, ela já esteve aqui, deu um testemunho antes de uma cirurgia, e a gente quer contar para você o milagre pós-cirurgia. Esta serva de Deus está viva porque ela tinha que falar o seu coração aqui essa manhã. Amém. E falar o coração de muitas pessoas. Amém. Por isso, a irmã Nerfa está aqui. Mas antes da gente
começar a nossa conversa com a NEF, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Quando eu termino a reunião aqui, eu vou tentar mostrar para você, quando eu termino a reunião aqui, nossa reunião aqui no Zoom e no YouTube, eu consigo ver através do próprio YouTube quantos links foram visualizados para que a gente tenha a somatória de 10 mil pessoas aqui, por exemplo, adorando conosco na manhã. Ele nos dá um registro dessa frequência, né? Vou mostrar aqui para vocês uma. Muito bem. Aqui, ó, para você entender o que está acontecendo e como você pode se inteirar para que esse movimento continue avançando e sendo uma bênção para tantas pessoas. Aqui está, ó. Nós tivemos, nesse dia aqui, 6.388 famílias simultaneamente, adorando simultaneamente. E, na manhã, nós tivemos 22.893 reproduções. Então, nós tivemos 23 mil pessoas quase participando da reunião, e dessas quase 23 mil pessoas, nós permanecemos com 6.388 por mais tempo simultaneamente. É assim que a leitura que o YouTube faz para a gente. Então, nós, nesse dia, tivemos 23 mil pessoas acessando o link. Muitos saíram, entraram, viram um pedaço da reunião, outros viram outro pedaço, saíram por causa da dinâmica da vida, outros vão ver depois a reunião, mas nós tivemos aqui 23 mil pessoas. Das 23, 6.388 permaneceram simultaneamente por mais tempo dentro da reunião. O que está acontecendo com o movimento da sala? A gente sabe que todo movimento tem sua saturação, tem seus platores, tem sua própria peneira natural, mas o que está acontecendo aqui, ó? Nós estamos tendo menos níveis de reprodução. Significa que o link começou a ser enviado para menos pessoas. Então, menos pessoas acessam, menos pessoas simultaneamente. Por isso, esse é um dos fatores. Então, na reunião de ontem, nós tivemos, por exemplo, 13 mil visualizações para 5 mil e poucas famílias adorando conosco. Então, aqui, ó, aqui está o segredo. Quanto mais pessoas receberem o link, mais pessoas entrarão aqui e, simultaneamente, mais pessoas permanecerão. Nesse processo de crescimento, tem gente que entra e sai, leva consigo sua lista de transmissão. Por isso, amado, você que está aqui comigo, quero fazer um apelo para você. Na sua lista de transmissão, faça cada um daqueles que te dão retorno a se tornarem alguém que faz também uma lista de transmissão. A Sala 57 está em muitos lugares. Quase todos os pastores que eu entro em contato, tem gente do distrito dele na Sala 57. Eu tive um conselho de anciãos aqui da APLAC, me encontrei com muitos amigos aqui da região de Brasília que frequentam a sala, abracei um senhor grandão, bonito, estava com a camiseta da sala, deve estar assistindo aqui agora, abracei, foi um abraço gostoso demais, mandei um abraço para a esposa dele, que assiste todo dia também. Então, meu apelo o crescimento da sala depende da ação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem que trabalhar com o que você oferece. Faz a sua lista de transmissão, aumentar o fluxo dentro dela. E dentro da sua lista, pegue todos aqueles que te respondem e diga a ele, amigo, faça a sua lista, de maneira que a gente começa a criar centenas e milhares de listas de transmissão. Quanto mais pessoas visualizando, mais gente na madrugada. É assim que a gente cresce, tá bom? Então vamos retomar nosso processo de crescimento. A vigília do alto clamor está muito próxima de acontecer. Nosso desejo é que ela aconteça, preste bem atenção, antes da Semana Santa. Antes da Semana Santa. Porque aí nós inspiramos, né, os irmãos que participarão da vigília, já para irem para as Semanas Santas, ou em pequenos grupos, ou nas igrejas, ou nas casas, não é?
em Lares de Esperança, já cheios do poder para fazer uma Semana Santa poderosa. Né? Semana Santa, queremos fazer a vigília do alto clamor antes. Está faltando só uma respostinha. Falei com a pessoa há 2 dias atrás, e se o que a gente combinou der certo, vocês terão uma surpresa maravilhosa na vigília do alto clamor. Tá bom? Então, lista de transmissão para que a sala continue em seu processo de crescimento. Cai um pouco, depois retoma o crescimento, e o crescimento agora vai ser mais lento, obviamente, pelas circunstâncias. Muito bem, tendo dito isto, Nefa, minha querida, tudo bem? Eu quero Tudo primeiro bem, graças a Deus. Nefa, eu amo você, viu, filha? Eu preciso de você para ser feliz. Você, Nefa, é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Irmãos, essa mulher aqui é uma campeã, sabe? De resistência, de resiliência, e é isso aí, né, Nefinha? E o poder de Deus está sobre essa serva dele, porque ela se predispôs a testemunhar de Cristo. Nefa, você estava aqui na sala, você recebeu o link e entrou, começou a ser abençoada nesta sala, não sai daqui, está sempre com a gente, tem lista de transmissão. A Nefa manda link para os distritos anteriores, para o distrito que ela ajuda a cuidar hoje junto com seu esposo. Nefa, na primeira vez que você entrou, você não sabia que estava enferma, não é? O que estava acontecendo com você naquele primeiro testemunho que você deu? Sinceramente, eu estava já me engasgando com facilidade. Eu pensei que fosse só o estresse. E chegou um tempo que eu não conseguia dormir direito, porque quando eu me deitava, o relaxamento dos músculos, eu ficava sem respirar, e foi o ano passado, em janeiro. Acho que mais precisamente dia 6 de janeiro, por aí. Fui para urgência, e a médica me passou, pensando que eu estava nervosa, pensando que eu pensava que era Covid, cheio de gente de Covid do meu lado, e eu confiei em Deus, assim, eu não me deixo pegar essa doença, mas eu queria saber o que é que eu tinha, só que ela só passou remedinho assim, mas eu fiquei pensando, o que será isso? Ela está enganada, não comprou o remédio, e meu filho disse, mãe, tem que ir para um gastro. E ao ir na gastro, ela logo fez a biópsia, na segunda consulta, porque ela marcou uma endoscopia, fez biópsia, porque achou necessário, e marcou para 26 de junho ainda. O processo foi lento até eu descobrir o que é que tinha, né? Então, depois que eu descobri, foi dia 1º de junho que eu descobri, por causa da insistência da família. Nós havíamos perdido uma mãe, a Sala orou, eu agradeço por ter orado por ela e também porque orou por mim, porque todos oraram por mim, eu sou muito grata a Deus, sinceramente devedora. Aí foi descoberto um carcinoma de um tamanho não pequeno, não é um tumor que se forma no esôfago, ele é como se fosse um câncer de pele. E aí começou a corrida contra o tempo. Dia 1º de junho era aniversário do meu filho, ele ficou sabendo da notícia e ligou enquanto eu estava na sala. Eu ia entrar na sala, eu estava estudando a palavra de Deus já, de manhã cedo, meu esposo estava no culto de 4 horas da manhã, da madrugada, e eu recebi a ligação, eu peguei o celular e meu filho muito nervoso, ele entendia o que estava vendo, né? E disse que queria que comprasse a passagem dele com urgência. Eu disse, mas meu filho, o seu aniversário passou, foi ontem. Por que você quer vir hoje? Porque não quis ir antes. Aí ele tremeu, mãe, e ficou mudo. E eu entendi, eu disse, deve ter sido o exame que ele pediu as fotos. E eu disse, meu filho, seja bem-vindo. Você vai vir, não se preocupe, papai vai comprar passagem e tal. Mas foi uma corrida contra o tempo. Quarta-feira meu esposo conversou com o Dr. Jean, que é de Natal, morava no Rio Grande do Sul, depois foi para as lanchas lá, médico missionário no Amazonas. O Dr. Jean não queria dizer nada para ele, porque ele passou o dia me pedindo, cadê as fotos que você mandou para André? Eu vi que tinha uma conversa fora, que eu estava por fora. E na quarta-feira, quando ele voltou da igreja, ele voltou
muito tenso. Da mesma forma como ele vai me dizer que morreu alguém da família, ele veio para cima de mim, veio conversar comigo, nervoso, senta aqui, estava calmo, aparentemente, mas por dentro estava explodindo. Começou a chorar para me dizer a notícia. E chorou muito, eu que cantava, eu que acalmava todo mundo. Eu pedi, por favor, não diga nada para minha irmã Bebel. Por quê? Porque ela já desmoronou, porque perdeu mamãe, e as duas eram unha e carne, né? Ali era minha irmã solteira. A notícia, né, era que você tinha um câncer agressivo no esôfago, era isso? Esse mesmo que levou meu pai e 2 tios meus. Então você já tinha o pai, 2 tios que morreram do mesmo câncer e agora aparece em você. Logo, né, a sombra da morte se avizinhou sobre vocês, né? Porque imagina, já perdeu 3 parentes com a mesma doença e agora a Nefa vive a mesma circunstância. Neste contexto, você estava na sala e lembro claramente do dia que você marcou a cirurgia e pediu para que orássemos para que tudo desse certo nessa cirurgia, porque era uma cirurgia delicada. Você hoje não tem o esôfago, é isso, Nefa? Não tenho mais. E foi por causa disso que eu tentei salvar o meu esôfago e Deus quis salvar a minha vida. Eu procurei de todas as formas salvar. Fiz tratamento crudívoro, não funcionou. Tomei remédios que me ensinaram e não funcionou, porque as células não sofrem apoptose. Me consultei com médicos adventistas lá de São Paulo, do Aço, Dr. Rogério. Me aconselhou a comer comida mesmo, porque eu ia perder peso. E foi uma correria contra o tempo, mas eu tentei salvar a minha pele. E um procedimento chamado ISD foi iniciado. A minha cirurgia ia ser no dia antes da vigília de Elias, uma semana antes, na sexta-feira antes. Mas o pai do médico adoeceu, ele precisou cuidar do pai, e justamente no dia da vigília, eu estava, na hora de começar, eu ainda estava sendo cirurgiada. A cirurgia começou 9 da manhã, e 10h30 da noite estava sendo encerrada a minha outra cirurgia. 9 da manhã e terminou 10 da noite. 10h30. Nós estávamos em vigília, você estava sendo operado, na vigília de Elias. Eu estava sendo cuidada por Deus. E quando eu tornei uma semana depois, a primeira coisa que eu falei, que eu não lembro, qual foi? Eu disse, e a vigília? Eu queria assistir a vigília. Você fica quanto tempo desacordada após cirurgia, né? Foi uma semana entubada. Você ficou uma semana entubada, quando você volta, diz, como é que foi a vigília? Porque você dormiu sob a perspectiva da vigília, né? Como eu fui cirurgiada de manhã, eu pensei que eu ia acordar, aí assisti a vigília ainda, porque foi preciso fazer uma segunda cirurgia. E na primeira cirurgia, quando o esôfago foi perfurado, eu já sabia dos riscos, meu marido ficou louco, desatinado. Ele ainda está sentando a poeira ainda, porque ele ficou sem comer, chorando e quase morria mesmo de atropelado, andando na rua, pensando, porque os médicos não davam, eles não tinham um bom prognóstico, não havia coisa boa para dizer. Eles só diziam assim, ela é nova. Literalmente, né, os médicos viam no retrovisor da sua vida a morte, não era isso? Eles não diziam claramente isso, porque impacta, obviamente, a família, mas eles não tinham tanta segurança para dizer, não, ela vai sobreviver, né? É uma situação difícil demais. E meu esposo dizia, doutor, ela vai viver? Aí ele dizia assim, vamos lutar, porque era uma equipe médica, né? Todo dia trocava a equipe, médicos e enfermeiros. Tem uma cena que você disse que está bem inchada, porque você tá magrinha agora, né? Mas tem uma cena que você disse que o seu marido chega para ver você e que você está toda inchada, né, por causa desse processo. Ele não me reconheceu, porque antes de descer para a UTI, eu fiquei numa sala de recuperação, que é uma UTI lá em cima na sala de cirurgia do lado. E eu virei uma bonequinha toda remendada, mas inflável. Eu virei uma bola. Eu não me vi assim, né? Eu não sabia o risco, porque eu estava desacordada. Mas isso causou uma preocupação. Minha sobrinha quase desmaia, minha irmã saiu, todo mundo desesperado. E todo mundo da família,
não esperavam melhor, né? Porque o caso era gravíssimo. Uma coisa que né? você me disse, Nefa, que me chamou muita atenção, de quando você estava na UTI, nessa semiconsciência da UTI, etc., você orava pelas pessoas, você intercedia pelas pessoas ali daquela UTI, não é? Como é que era isso? Eu me preocupei muito. Foi a influência da sala, né? Porque você passa a conhecer e ter o Espírito Santo como amigo, como conselheiro, como guia, e você ama mais Jesus a cada dia. A primeira pessoa que eu vi foi Jesus. Ele veio para mim. Peraí. Esta parte é extraordinária. Não conta agora, não conta agora. Não, deixa eu falar. Eu quero que você comecei... me conte, sabe qual? Aquela da aspiração, né? Foi que você pediu ajuda ao Espírito Santo. Aquela foi tremenda, né? Porque você tinha os... Conta como é que foi o negócio da aspiração. Aquilo ali eu achei tremendo. Tinha coisa que não era possível acontecer. Eu estava com embolia pulmonar, com todas as taxas alteradas, PCR, creatinina, ureia, o meu sódio baixo, e eu era monitorado, cheio de fio por todo canto, monitorado o tempo inteiro, mas eu estava com embolia pulmonar, eu tive pneumonia, e cada respiração doía minhas costas. Eu pensava que era porque eu estava amarrada, e eu não conseguia me mexer, as costas doíam, mas era também por causa que eu passei 20 dias sem beber água e sem comer. 34 dias internada, 14 dias na UTI, e não bebia água, né, nem comia. A minha respiração estava muito difícil. E por causa dos remédios e da dor, quando eu respirava, eu sentia dor. E eu disse, eu conversei com o médico, doutor, isso foi, no dia 19, eu fui esturbada, e eu vi o meu filho pela primeira vez. Ele fez todas as perguntas de médico. Aí a senhora está muito bem, a senhora está muito bem. Mamãe, olha, e houve um erro médico, viu, mãe? A senhora está ótima, a senhora está ótima. E eu fiquei muito feliz em ver meu filho. Eu vi a preocupação no rosto dele, né, o abatimento. E no dia seguinte era dia 20 de agosto. E meu esposo chegou, a primeira vez que eu vi meu esposo, mas parecia que eu tinha visto antes. E ele chegou muito preto, cabelo grande, abatido, nervoso, trêmulo. E eu disse, meu Deus, coitado dele. Eu já orava tanto por eles, eu orava tanto pelas pessoas que estavam ao meu redor. Uma senhora, eu sabia de tudo. Uma senhora do meu lado com Covid, uma enfermeira que recebeu, eu vi na hora quando o médico disse, você está com Covid. Ela desesperou a enfermeira. Eu sabia de muitas situações ali, né? Eu vi o sofrimento, pedindo água. Eu orava muito pelas pessoas ao meu redor. Orei muito por elas, orava o tempo inteiro. Eu orava pela minha família. E pedi a Deus que ele atendesse a família, aos amigos que oravam por mim. Porque às vezes a minha dor era tão grande. Nefa, coisa linda, Nefa, é o crente cheio do Espírito, né? Porque você está em sofrimento, em agonia em cima de uma cama, e você está preocupado com o outro. Olha que coisa linda isso. Eu não me preocupei com glória nenhuma. Isso é extraordinário, Nefa, é extraordinário. Aí você viu sua esposa a primeira vez... Eu tinha dito para o doutor, disse, doutor, eu estou com pneumonia, estou com embolia pulmonar, estou com medo de parada. Doutor, vamos fazer um negócio. Eu fazia negócio por lá por dentro, aprendia negócio. Eu disse, doutor, não vou lhe dar trabalho, por favor, faça a sucção, não consigo, eu não tenho forças para expectorar. Muita tosse, eu usava dreno, mas não adiantou o dreno, eu sentia dor em todo lado, né? E ele aceitou. Eu pedi para ele diminuir, aumentar a temperatura do ar por causa disso. Não podia, porque no dia anterior o médico disse, não, aqui é um sistema, não consegue. E ele conseguiu. Eu conseguia coisas ali em oração, foi muita coisa que eu acho que o inimigo tentou acabar com a minha vida ali, eu vi as brigas e as guerras. E ali era o dia do aniversário do meu esposo, dia 20. Ele ficou tão feliz, porque ele pediu a Deus, no dia do meu aniversário, eu quero minha esposa falando comigo. E ele disse que dia hoje, eu disse, hoje é dia 20. Aí ele ficou radiante. 20 de quê? Aí eu pensei, podia ter passado muito tempo, eu ali, né? Eu disse, agosto ou outubro? Eu pulei setembro. Por conta da pergunta que ele fez, né? Agosto ou setembro?
outubro, né? Aí ele, de quê? Eu disse, aí eu ia falar agosto, eu disse, hoje é o meu aniversário, parabéns, eu sabia que era o aniversário dele, que o aniversário dele era dia 20. Se fosse de agosto e não de setembro, era o aniversário dele, né? E aí ele ficou muito feliz, o médico pediu para ele se controlar, a parte, mas eu ouvi. Aí eu expliquei para ele, amor, olha, eu tô aqui, eu tô esperando, eles me prepararam para ir para esse lugar, né? O caso muito grave, eu ficava sempre perto da mesa dos médicos, onde estavam todos os enfermeiros ali na recepção e no posto do dever deles. Eu dizia, eu queria voltar para o meu quarto anterior, disse, não, aqui é o seu lugar, tem que ficar aqui. E eu pedi ao Senhor, Espírito Santo, está chegando a minha hora, eu vi que estava chegando, eu disse, o Senhor pode agir, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, eu não mereço o que eu estou lhe pedindo, porque o Senhor já me atendeu demais. Muito obrigada, Senhor. Mas, Espírito Santo, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar agora. Aí, de repente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu comecei a expectorar. Tirei força, não sei de onde, porque eu não tinha condição de tossir. De tão fraquinha que estava, toda costurada. Toda costurada, as pessoas davam banho em você, trocavam, você não tinha força, né? Cheio e precisava expectorar, você não tinha força, não tinha que colocar um aparelho e tirar isso mecanicamente. E você fez uma oração, e de repente você conseguiu 7 vezes expectorar. Aí eu perguntei a ela, doutor, e aí eu? Porque eu achava que ele estava fazendo os mais idosos, não dava para eu ver, dava para ver o movimento. Ele disse, você não precisa mais. Aí eu disse, meu Deus, eu tinha dito a ele, o senhor tira, depois me põe para dormir e faz o restante. Tire só uma para ver se melhora a minha dor, né? E foi tanta coisa ali, tantos milagres, e eu via algumas coisas lá, tipo um motim entre os que estavam internados, começaram a quebrar tudo. Alguém dizia, a ordem agora é quebrar tudo. Eu vi também um problema entre 2 enfermeiras, e as coisas que eu via por causa da morfina, a mente da gente fica sem controle, né, da visão. E quando eu disse, Senhor, eu não estou conseguindo dormir, eu não aguento mais ver essas coisas. Mas antes de tudo isso, eu pedi para ver o Espírito Santo. Eu disse, me perdoe, Senhor. Você pediu para ver o Espírito Santo. Eu disse, me perdoe, Senhor, mas eu queria pedir, eu estava vendo coisas bonitas, como tipo meus filhos brincando, crianças com meu marido no rio, que eu não tinha medo, mas eu queria salvar aquelas imagens, não sabia como. E quando eu pedi para ver o Espírito Santo, eu já tinha visto, até para falar... Pode falar, engata que vai ser bonito isso aí, vai. A primeira pessoa que veio para mim, para eu falar, a segunda foi a enfermeira. E depois o meu filho, que eu lembro, né, tem os médicos também que vieram falar comigo, dando as horas, né. Ele veio para mim com a roupa parecida com a do pastor Gilson Almeida. Ele estava com a camisa listrada, amarela clarinha, com branco, lista larga, gola polo, calça jeans clara. Ele não deixou eu ver o rosto dele, mas ele tinha barba. E o cabelo dele estava assim, parecido, assim, não estava muito grande no que eu vi. Ele veio para mim e disse, eu nunca vou te abandonar. Essa foi a coisa mais linda. E quando a minha fé queria vacilar por causa da dor, e da posição, e do incômodo, de tudo, né? Aí eu sabia que ele estava ali. Eu não precisava me preocupar. Mas eu me preocupei muito. Eu fiz um pedido a Deus, porque a minha responsabilidade cresceu de tal forma que a minha reverência era outra. A minha preocupação era outra. Eu queria salvar as pessoas. Eu queria salvar a minha amiga Gláucia tem câncer, a Gláucia tem fibromialgia, um monte de problemas. E sair dali, certo, eu vou ajudar essas pessoas. Na verdade, eu não lhe falei da Gláucia. Eu ajudei no sentido de pagar um tratamento natural para ela. Só que ainda ela fez só o começo, né? Ainda está no processo dela querer se ajudar. E a minha vontade de ver minha amiga Gláucia e Gláucia, não são irmãs, não se conhecem, que elas se salvassem. Eu pedi para ver
3 pessoas para conversar. Eu orava muito por 3 pessoas que eu amo muito, muito próximas de mim. E qual foi a surpresa que o Senhor me fez? Todas 3 vieram ficar comigo no quarto, quando eu estava fora da UTI. Todas 3. E eu conversei com cada uma delas. Eu pedi muito a Deus. A minha responsabilidade é tão grande, porque se Ele me fez viver, eu já sabia, né, que Ele tinha um plano para mim, porque desde criança, a gente já contou na outra vez, né? Na primeira vez que eu vim para a sala contar o testemunho, eu sabia que Deus tinha salvo a minha vida, porque tem um propósito. E agora salvou de novo. Na verdade, Ele me salvou de um acidente, eu nem te contei, né? Nefa, deixa eu, para eles entenderem, você estava no meio de uma grande batalha, porque você percebia coisas ao seu lado, houve confusão no seu quarto, quebraram tudo, pessoas estavam internadas, discussões entre enfermeiros, o clima estava pesado, e você pede para ver Jesus. E Jesus vem, não deixa ver o rosto. O que ele diz para você mesmo? Não, eu não pedi para ver Jesus. Jesus veio sozinho. Ele disse, eu nunca vou te abandonar. Mas depois, na hora da dor, eu pedi para ver o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo veio em forma de pessoa. Já foi outra pessoa que veio. Segura. Entendeu? Queridos, ela recebe a visita de Jesus e ele diz uma frase para ela, e essa frase faz com que a Nefa se acalme mesmo em meio às dificuldades. Eu estava conversando com uma pessoa e disse assim, amigo, não há problema que o nosso barco encha de água. O problema é que a gente não tenha Jesus conosco lá. Porque ele consegue segurar a tempestade. E aí nessa, Nefa, você conhece o Espírito Santo aqui na sala e você faz um pedido audacioso. Né? Eu quero ver o Espírito Santo, quero conversar com ele. Como é que é isso, Nefa? Fala pra mim. Eu disse, porque eu fiquei sem dormir por causa do remédio, eu via coisas boas e coisas ruins. Eu pedi a Deus, Senhor, tira essa imagem ruim e me mostre animais. E Deus me atendia todas as preces, e eu pedi para ver o Espírito Santo, e eu vi uma pessoa sorrindo para mim, um homem moreno, sorrindo, a roupa clara, muito sorridente, olhando o tempo todo para mim. Ele estava no meio da natureza, entrou num carro comum, vermelho, tipo um Gol, era parecido, e ele entrou, começou a dirigir, mas olhando para mim e rindo. Lá na frente ele estacionou o carro, e desceu do carro, olhou para mim e riu. Ai, foi demais. Eu não mereço não, viu? Aí como diz a música, eu não mereço tanto amor. Você que está me ouvindo, você acredita que este moreno, que entrou e dirigiu o carro, riu para a Nefa, lá na frente parou de novo, saiu do carro e riu para ela, era o Espírito Santo? Ele desceu sobre Jesus como uma pomba. Uhum. Ele pode fazer o que ele quiser, como ele quiser, da forma como ele quiser, e lhe dar a impressão da presença dele. Seja através de um atendimento como esse, seja de outra maneira. Agora, o que eu acho legal é que ele está nas coisas simples. Ele está nas coisas simples da vida. Ele está com você no seu dia, corriqueiramente. Ele está com você quando você tropeça. Ele está com você quando não dá certo o emprego. Ele está com você quando o emprego dá certo. Né? Cristo está com você. O Espírito Santo está com você, cada um cumprindo sua função no plano de salvar. Deus está com você, com a mão estendida sobre você. O Espírito Santo é assim, queridos, ele é simples, ele é pessoal, ele é visual, ele é sensitivo, ele se revela através da palavra, coisas simples. Agora, propósito, ele faz as coisas sempre com propósito. Nefa, você crê mesmo que foi Deus quem salvou sua vida? Ele que está curando você? Com certeza. Se nem os médicos acreditavam, se a família tinha quase perdido a esperança, eu não duvido que o Senhor tenha feito isso. Com que propósito ele salvou você, né? Ele me salvou para que eu pudesse espalhar a mensagem e me unir a todos da Sala 57, a todos da igreja que se preocupam na salvação do próximo.
E eu dizia, amor, traga lanche para eles, amor, dentro da UTI, que eu achava que estava todo mundo com fome. Eu dizia os livros, amor, traga livros, porque eu quero entregar livros. Ele disse, amor, não pode entrar livro aqui na UTI, não pode entrar comida. Mas lá fora eu consegui entregar meus livros. Foi muito, muito legal. Aqui no meu prédio todo mundo recebeu. No prédio vizinho algumas pessoas receberam porque acabou meus livros. Você está voltando em cada médico que trabalhou em você. Estou voltando, sim. Estou Pra quê? voltando, estou levando livro para todo mundo. Já tinha levado antes para alguns, né? Outros eu não consegui ter tempo. Mas aí eu estou entregando agora a coleção. Né? Aquela última coleção que saiu. Você é mais baratinha, né? Eu mandei o link para eles. Se estão entrando ou não, eu não sei, porque trabalham logo cedo, Você né? voltou, né? Você está voltando até eles para que eles vejam que o seu Deus é vivo, né? Eu falei isso pro primeiro. Olha só, eu tentei salvar a minha pele, mas Deus salvou a minha vida. Até os dentistas que eu estou conhecendo agora, porque uma dentista me indicou para outra, a outra já me indicou para outra, eu vou ficar com os 2 outros por causa de uma endodontia. Aí eu já estou falando que Deus me salvou, Deus me deu a vida, e aí eu tenho que voltar lá com livros, porque a gente começa a dar livro para todo mundo, daqui a pouco não tem mais nenhum, né? Tem gente aqui no prédio que eu entreguei 2, um diferente do outro, né? E Deus está ouvindo as minhas preces por quem estava em pé de guerra. Seu sorriso, né? Seu sorriso me impressiona, filho. Uma mulher que esteve assim, ó, na linha, né? Na linha da morte e está aqui sorrindo com a gente. Você hoje está no processo de recuperação. Qual é o seu quadro físico? Você disse que desenvolveu algumas escaras, tratamento. Como é que está agora, né? Pois é, eu fiquei careca aqui atrás. A minha pele caiu toda, né? A minha pele caiu. E parece que caiu segunda vez. Eu não sei se não foi suficiente. Eu acho que foi porque eu inflei, né? E eu estou cuidando ainda das caras. Eu tive embolia pulmonar, tive uma trombose já fora da UTI na perna direita. E agora eu estou com uma trombose ativa na pelve. Estou fazendo tratamento de 6 meses. Já estou com consulta marcada para o vascular, o cirurgião vascular. Mas antes de eu conseguir falar direito, e eu tomava banho sentada, quando eu cheguei em casa, eu fui tomando banho só, aos poucos, né? O pessoal me dava banho, meu marido me dava banho. E aí, depois eu comecei a tomar banho só, depois eu comecei a tirar a cadeira, e depois comecei agora eu já tô indo pra academia. Amém! Muito cedo eu já estava querendo cantar, eu queria cantar. Eu disse, meu Deus, quando será que eu vou poder cantar? Aí quando eu comecei a ver minha voz saindo, pastor, que alegria. Você compõe algumas músicas, canta um pedacinho de uma pra gente. Deus. Você lembra? Eu fiz a música, né? Deixa eu ver se eu lembro a melodia aqui. Deixa eu ver se eu saio aqui, só um minutinho. Espero. A Nefa, irmãos, é um exemplo de fé, sabe? Um exemplo de saber sofrer em Cristo, né? No sofrimento a gente tem a tendência de se centralizar, ficar sentindo as próprias dores, e elas aumentam. Eu lembrei. Segura, e elas aumentam quando a gente faz isso. Quando a gente, no meio da dor, compartilha... Sério que você quer que eu cante, pastor? Sim, já. Isso é para quem está cheio do Espírito, sabe? Essa preocupação com o outro em meio à dor vai aliviar a sua dor. Está sofrendo hoje, irmão? Está passando por um momento de angústia e dor? Se preocupe com os outros. Ore pelos outros. E a sua dor será aliviada. Vamos ouvir a Nefa cantando em meio à dor e recuperação. Vai, filhinha. Eu fiz uma música da Vitória antes de ser cirurgiada. Já é outra música. Essa daí eu não consegui terminar, não. Mas eu fiz uma música... A alegria quando vem no coração da gente. Eu não sabia que eu ia testemunhar hoje, não, gente. Eu amo você. Preciso de você para ser feliz. Você é a imagem de Deus para mim. Eu creio mais
em Deus, porque você existe. Eu creio mais em Deus porque você existe. Amém? Amém. A Eu gente, fazia música para os meus filhos quando era criança. E eles isso, compõem, o mais velho compõe também. isso foi feito antes da cirurgia, né? Não, essa música foi feita ontem. Ontem para entrar. Ontem foi terça-feira, ou foi feito segunda ou foi terça. Aí eu comecei a mandar. Eu disse, vou mandar aqui, porque senão eu posso esquecer. Eu gravei. Se a gente não Mandou para mim. fizer. Eu mandei pro pastor, aí eu mandei pra Solange. Beijo, Solange. Beijo, Verinha. Beijo, Verinha. A Kelinha, Deusiane. Um monte de gente aí que é moderadora aí, tá mandando link pra gente. Eu tô distribuindo esse link. Eu vejo o retorno das pessoas. Eu estou transformada. Muito obrigado. Deus seja louvado. Então eu não posso nem deixar de assistir nem de compartilhar. E claro, eu estou mandando para grupos também, além das minhas 2 listas de transmissão. Eu só quero pedir para vocês, agradecer pelas orações e pedir, por favor, que Deus unja os meus lábios com a brasa e que eu possa transmitir sem medo o evangelho, com jeito, com carinho, mas quer oportuno, quer não, a gente tem que falar. Aqui no prédio, quando eu cheguei aqui, era falando para todo mundo, agradecendo a Deus porque Ele me deu vida, né? E o médico liberou, vá dirigir, pode dirigir, você pode. Meu marido era meu motorista, para onde eu ia, né? Aí agora não, eu pensei que ia chegar atrasado, porque eu tive que descer para tirar um carro do meio para poder ele sair, ele foi para o concílio. Mas o Senhor, ali eu vi que quando eu fui transferida de um hospital para outro, pastor, lá a recepção foi uma briga. Aí eu entendi, realmente o inimigo queria acabar comigo, mas eu não tinha muita consciência disso, eu só sentia, né? E depois eu vi com os meus próprios olhos, ouvi com os meus ouvidos também a ira dele. Mas segura, nós estamos nos braços de Deus. E o pastor disse, nós não vamos deixar de ser pecadores, mas a gente tem que se apegar ao Espírito Santo, tem que se apegar a Deus e se submeter a Ele. Eu não posso querer colocar a minha vontade na frente da vontade de Deus. Os meus desejos, tem que ser tudo segundo a vontade do Senhor. Se der certo, tudo bem. Se não deu, então tudo bem também. O Senhor sabe o que é melhor. Se eu não tivesse sobrevivido, se eu não pudesse ter estado aqui agora, se não pudesse mais falar, ou se eu ainda tivesse internado, ou se eu não tivesse sobrevivido, como seria? Eu já tinha deixado meu testemunho? Né? Como é que as pessoas iam lembrar de mim? O que é que eles iam pensar quem eu era? Né? Mas aí eu não posso me consolar com o que eu passei, a minha vida passada. Eu tenho que continuar conhecendo, buscando, pregando, e não posso me cansar. Né? Orgulho, vaidade, desavenças, olhar os erros dos outros, todas essas coisas não faz parte, não devem fazer parte de um cristão, né? Hoje, a glória própria, o poder, a vaidade, né? O chamar a atenção para si, todos os holofotes, isso tá trazendo muito transtorno para a obra de Deus, né? E as igrejas sofrem muito, a obra de Deus sofre muito quando eu quero que a minha opinião ela prevaleça. A opinião dos outros não vai valer. O que a gente tem que fazer? Uma vez eu posso querer sim que a minha opinião seja válida, mas se não deu, que seja feita a vontade de Deus. É o Senhor quem dá a última palavra. A primeira, Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Nefa, Ele é você está aqui hoje, sabe por quê, filho? Porque você aprendeu a deixar que Deus dê a última palavra na sua vida. Você sobreviveu, filha, e vai continuar sobrevivendo, porque hoje, dia 2/2 de 2022, tinha pessoas aqui nessa sala que precisavam ver você depois da cirurgia, depois das bênçãos que Deus lhe deu, das restaurações que Ele fez na sua vida, para acreditarem que na vida deles também Deus pode agir de uma maneira ou de outra diante das dificuldades que eles têm. Eu gostaria de terminar, Nefa, pedindo para você fazer uma coisa para a gente. Geralmente sou eu que chamo o pessoal para o Bom Dia com Alegria, né?
Eu vou abrir aqui o áudio, vou contar até 3, né? E você deseja a esse pessoal todo um bom dia com alegria, bem bonito, serva de Deus. Tá bom? Né? Ok. 1, 2, 3. Bom dia com alegria! Bom dia com alegria. Com alegria! Deus abençoe. Bom dia com alegria! Bom dia, Geni Lisboa. Bom dia, povo de Deus! Olha aqui para nós, fechando o audiênio de vocês. Faça a sua lista de transmissão. Precisamos crescer para a vigília do alto clamor, que vai ser uma benção. Ore pela ligação que eu estou esperando, que vai ser top o resultado, se tudo der certo aí, para a nossa vigília, tá bom? Para vocês aí, um bom dia, até amanhã cedo. Amanhã, dia de busca intensa na madrugada. Temos o pastor Ednei com uma mensagem aqui para gente, falando sobre Laodiceia, uma mensagem top, top, top. Tá bom? Até amanhã. Muito obrigado por acompanhar a sala até agora. Para você, contando até 3, 1, 2, 3. Hora de dizer tchau. Alegria, pessoal. Obrigada pelas orações. Deus abençoe. Não desanime. Bom dia, Geni Lisboa. Bom dia, Geni! Bom dia, fofinha. Bom dia, povo de Deus! Bom dia, Geni. Bom dia, Geni.